A paz do Senhor, meus amigos. Me chamo Herbert, sou da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em Araruama, aqui no Rio de Janeiro, e trago para vocês mais uma lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, pela editora Betel, tá? Hoje trazendo a lição 5, que vai falar sobre a relevância de congregar em uma igreja local para fortalecer a fé e também a comunhão. Estamos na quinta lição da nossa revista que trata aqui, ó, sobre a relevância da igreja, sua essência e missão. Algumas lições que estamos aprendendo aqui já vimos na revista anterior, como a questão de pregar o evangelho, como a questão de permanecer numa igreja, só que agora a gente está abrangendo alguns contextos mais práticos, tá certo? Antes da gente começar essa aula, eu vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo, porque isso ajuda pra caramba a distribuir esse tipo de conteúdo. Se ainda não está inscrito, considere se inscrever. Se ficar alguma dúvida, deixe aí nos comentários, eu vou tentar responder assim que eu puder. Essa lição de número 5, ela vai ser ministrada aí na sua igreja no dia 4, tá? Primeiro domingo de agosto de 2024, tá bom? Então, lição 5, a relevância de congregar em uma igreja local para fortalecer a fé e a comunhão. O texto áureo traz lá, segundo Atos 2,46, que diz o seguinte: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. A gente vai falar também sobre a diferença entre sinagoga e templo, tá? Hoje não tem muita diferença, mas naquela época tinha uma pequena diferençazinha assim. E ambos os ambientes eram frequentados. Mas aqui o que eu quero trazer para vocês é que, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria. A questão de você fazer parte de uma igreja, a sua comunhão, ela não estava restrita àquele ambiente, àquele templo. Havia também uma questão de comunhão, como se da família fosse uma família de sangue, e em Cristo somos essa família, de você poder ter também suas intimidades com outras pessoas fora da igreja, fazer programas juntos, de sair juntos, dividir o pão, ter momentos mais próximos, digamos assim. E é uma família, como outras lições vão dizer, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Então, somos irmãos e irmãs da mesma família, da família do Senhor. E é importante que, sendo família, vivamos como família, tá? Verdade aplicada vai dizer o seguinte: congregar em uma igreja local, dentre outras, é uma característica da pessoa que passa pela experiência da conversão e prossegue no processo de aperfeiçoamento cristão. Pertencer a uma igreja é muito mais importante do que consumir aquilo que ela pode lhe oferecer. Eu não sei se isso tem aí na sua igreja, mas muitas pessoas, elas vêm para o ambiente cristão, num culto normalmente de domingo, consomem ali os louvores, consomem a pregação, mas elas não se envolvem, elas não fazem parte. Muitas delas não aceitaram a Cristo, muitas delas já aceitaram, mas são cristãos apenas de carteirinha. E a gente vai ver que o contexto do cristianismo, ele é muito mais do que uma carteira, ele é muito mais do que um cargo eclesiástico ou um culto de domingo, porque alguém da sua família falou que é bom você frequentar esse ambiente. Então, envolver-se nas atividades da igreja, bem como ter comunhão com os nossos irmãos, os domésticos da fé, dentro e fora da igreja, é algo muito necessário. E quando a gente entende essa questão do convívio, a gente não quer se restringir apenas à igreja. A gente quer viver em comunhão, a gente quer fazer parte da vida do outro, também queremos que o outro faça parte da nossa vida. Aqui nos objetivos da lição, temos incentivar a participação nas atividades da igreja, mostrar o perigo de não congregar e apresentar os benefícios de congregar. Gente, estou um pouco resfriado, mas eu garanto que eu vou chegar até o final. Texto de referência diz o seguinte: Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam
estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas de congregar e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então vamos ao que é importante aqui. De trás para frente mesmo. Todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. O Senhor acrescenta pessoas à igreja. O Senhor envia pessoas à igreja. O Senhor tem poder suficiente para isso. Muitas igrejas vão permanecer com a mesma quantidade de membros que tem hoje até a volta de Cristo. É muito normal a gente ver igrejas que não crescem. Porque o Senhor manda a quantidade de pessoas que nós podemos lidar, que nós podemos cuidar. Quando a igreja delega funções a mais líderes, a mais pessoas que colaboram com a igreja, o Senhor manda outras pessoas, manda mais pessoas, né? A nossa vida além de se tornar responsável por esses cristãos que estão chegando agora, tal como a questão de doutrina, a questão de cuidado, também que eu e você possamos nos administrar, edificar a própria igreja. E a partir do momento que aquele cristão novo entra na igreja e já entende o contexto, ele passa a trabalhar também. E trabalhando, ele vira mão de obra, ele vira um funcionário, e desse funcionário a obra de Deus cresce e a igreja também cresce e se desenvolve. Aqui também temos o seguinte: no primeiro versículo 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Você vai ver que atividades durante os dias, elas aconteciam coletivamente. Coisas que antes eram de um determinado grupo, determinada família, como vamos supor, a minha família não era da igreja, e aí a gente tem um contexto de tomar café junto, almoçar. Esse contexto ele passa a ser coletivo a partir do momento que eu consigo entender que a igreja é a minha família. Então convido essas pessoas a estar conosco, outras pessoas me convidam a estar com elas. Isso acontece até hoje, tá bom? Introdução. Nesta lição estudaremos sobre a importância e a necessidade de congregar, no sentido bíblico. Congregar é o ato de se reunir no nome de Jesus, para edificação mútua e adoração do Senhor. A gente vai ver aí a palavra eclésia, né? Como alguns traduzem de dentro para fora, mas na verdade muitos dicionários vão traduzir eclésia como reunião, assembleia, né? E a igreja ela se reúne para louvar, para adorar e para bendizer o nome do Senhor. Ali também nos reunimos para doutrinar, para ser doutrinados, para aprender, para ofertar, para fazer com que a obra cresça. Nós somos igreja, e como eu já falei em lições anteriores, nem sempre era tão fácil, ou rápido, ou próximo ter um templo ou uma sinagoga. Hoje a gente tem. Hoje eu fui ao mercado e de um lado da rua tinha um senhor fazendo uma pregação, provavelmente algum pentecostal, e do outro lado, um grupo de testemunhos de Jeová também fazendo ali a sua evangelização, né? Isso é muito interessante, porque hoje o evangelho ele está muito bem difundido. Eu falava em outra oportunidade na EBD, que hoje a gente não tem um problema de evangelismo. Muitas pessoas conhecem a Deus, muitos conhecem Jesus. É difícil alguém que nunca tenha ouvido falar de Cristo, de Deus, né? Mas na época em que a Bíblia foi descrita, muito provavelmente existiam outras doutrinas, outros deuses, né? E você falar sobre Jesus que estava ali ainda começando e também sobre o Deus de Israel, o grande El Shaddai, ainda era uma novidade. Hoje, graças a Deus, o evangelismo ele rompeu várias barreiras, tá? Primeiro ponto, é necessário congregar, diz o seguinte: a reunião local do povo de Deus sempre foi essencial, principalmente para o seu crescimento espiritual. Isso pode ser notado no Antigo Testamento, como no Novo Testamento
e nos dias atuais. Por que que a gente cresce espiritualmente quando o povo de Deus está junto? Porque ali é onde aprendemos sobre a palavra, esse é o primeiro ponto. Reunindo junto, entendemos o senso de família, e aí temos comunhão com o nosso próximo. E algumas instruções, a gente vai ver isso muito claro na Bíblia, e alguns milagres, algumas coisas, elas aconteciam enquanto igreja. A igreja, às vezes, ela se reúne para interceder a favor da vida de alguém. E isso é muito forte. A gente vai ver alguns textos, inclusive na lição passada, onde era dito que o que ligares na terra será ligado no céu e o que desligares na terra será desligado no céu. Quer dizer, a igreja ela tem muito poder, ela tem muita autoridade. Não só para uma questão espiritual, mas uma questão também de auxílio, né? Orar é muito bom, interceder é muito bom, mas se a gente tem um irmão passando dificuldade, nós temos que ajudar e dividir e repartir. Repartir o pão não é só um momento de entretenimento, não é só um momento, o cafezinho da tarde. Repartir o pão é repartir também a provisão que talvez você tenha para o seu mês com uma pessoa que não tenha nada, tá certo? 1.1 vai dizer o seguinte, no Antigo Testamento. A primeira menção bíblica sobre um local de culto a Deus se encontra em Êxodo 25:8, quando Deus deu a seguinte ordem a Moisés: me farão um santuário e habitarei no meio deles. A construção do tabernáculo no deserto, um templo móvel, bem como a construção do templo em Jerusalém, demonstra o quanto Deus se interessava em que o povo tivesse um lugar para congregar, a fim de prestar-lhe culto. O templo era central na vida da nação israelita. Todas as celebrações estavam relacionadas ao templo. Veja, desde o momento em Êxodo, quando criou-se um tabernáculo, quando Deus dá a instrução para a criação de um tabernáculo, a gente entende que Deus é um Deus de relacionamento. Não é um Deus, é o Deus lá e a gente aqui. Tanto que a gente vai ver em vários momentos Deus se manifestando no meio do povo e falando diretamente ao povo. Quando não falava com o servo Moisés e outros, né, o próprio Abraão, falava diretamente ao povo e numa voz audível, né? Então é um Deus que quer se relacionar e por querer se relacionar, ele quer também que nos relacionemos uns com os outros. O cristianismo não é uma religião de solitude ou de solidão. Existem até momentos de solidão e solitude em que nós passamos, onde precisamos nos retirar para orar, como o próprio Cristo fez, mas na maioria do tempo estamos nos relacionando com o Criador, coletivamente, individualmente e também com o nosso próximo e os nossos próximos, sejam domésticos da fé, sejam visitantes. 1.2 no Novo Testamento. Embora os templos oficialmente tenham surgido no 3º século depois de Cristo, o relato bíblico nos leva a entender que a igreja se reunia fora das sinagogas, nos espaços cedidos ou alugados para esse fim. Na cidade de Éfeso, por exemplo, Paulo usou a escola de Tirano, um espaço grande para realizar culto. Ao longo de sua história, a igreja tem se reunido com regularidade em locais predeterminados para cultuar a Deus e fortalecer a comunhão entre os seus membros. A vontade do Senhor é que possamos estar juntos e sempre unidos. Eu já falei uma vez que o fato de não ter um templo, o fato de não ter uma igreja, não quer dizer que você não possa se reunir como igreja, tá? Quando a Lagoinha chegou a Cabo Frio, aqui no Rio de Janeiro, que é uma igreja batista onde a sua sede está em Minas Gerais, em Belo Horizonte, eles alugaram um local. Eles não tinham uma sede própria, né? Mas eles alugaram um local para que ali eles se reunissem como igreja. E assim foi por muito tempo. Se reuniram como igreja, compraram algumas cadeiras e tal, e aí se mudaram para um lugar maior, porque aquele já não estava dando mais vazão. E nesse segundo local, eles começaram a separar o valor do aluguel e um outro valor para a aquisição de um local próprio, né?
e uma pequena reforma ali para deixar a igreja com cara de igreja. Hoje a Lagoinha em Cabo Frio, ela deve ter em torno aí de seus 800 membros, né? A Lagoinha, ela não tem congregações, como é a Assembleia de Deus. Então, todos se reúnem naquele mesmo ponto, naquele mesmo templo. Por isso é muito cheio, né? Mas a igreja, ela é igreja independente de estar num templo, numa sinagoga, como na época, ou em qualquer outro lugar, como foi dito aqui, na escola de Tirano. Existem muitos que se reúnem em casas num movimento como se fosse uma célula, ou propriamente dito como uma igreja. Então a igreja, ela é igreja independente do espaço físico. Quando ela decide se reunir, ela tem a conjunção de uma igreja. Mas é claro, muitos templos, né, vamos colocar assim, foram edificados para que o povo pudesse reunir como igreja e fazer coisas de igreja, tá bom? 1.3, nos dias atuais, diz o seguinte: apesar de estarmos presenciando um considerável crescimento do número dos desigrejados, ou seja, daqueles crentes que dizem não precisar frequentar uma igreja para expressar sua fé, o fato é que este movimento constitui um desvio da verdadeira comunhão cristã, pois é impossível viver a plenitude da vida devocional sem a prática do amor fraternal e do sentimento de pertencimento. Em Efésios 2,19, o apóstolo Paulo chama a igreja de família de Deus. Portanto, a igreja nos dias atuais não pode deixar de promover a verdadeira adoração, a pregação do evangelho, bem como o companheirismo e a integração entre os seus membros, isto é, cumprir a sua vocação como corpo de Cristo aqui na terra. Uma das coisas que não podemos fazer sozinho é ser cristãos. O Senhor Jesus, durante seu ministério na terra, tinha o costume de frequentar a sinagoga e o templo, locais reservados para oração, leitura e exposição das Escrituras. Além dos discípulos, muitas pessoas se reuniam também nesses locais. Hoje, a gente tem a igreja para tudo, mas naquela época existia uma distinção entre templo e sinagoga. A sinagoga, ela era mais voltada para o ensino e para a oração. O templo já era um local de louvor, já era onde tinha o momento ofertório, já era um lugar onde haviam os sacrifícios. Então, o templo era um local mais geral e a sinagoga mais voltada para ensino e para oração. Hoje, as igrejas, elas conseguem agregar todas essas funções, todas essas coisas no mesmo lugar. Até mesmo porque a gente não faz sacrifício, né, como era feito lá em Levítico, porque o próprio Cristo se deu como sacrifício vivo e perfeito. Hoje, a igreja, ela consegue fazer as suas campanhas, fazer as suas orações, fazer as suas consagrações, estudo bíblico, entre outros, no mesmo prédio, no mesmo templo, na mesma localidade, tá certo? Aqui, segundo ponto, o perigo de não congregar. Diz o seguinte: os que estão unidos em Cristo também devem estar unidos entre si. Deixar de congregar pode caracterizar pelo menos 3 coisas, e aí aqui nós vamos ver à frente o que são essas coisas. 2.1. Desobediência à palavra de Deus. Deus mostra de forma muito clara na sua palavra a necessidade do seu povo congregar. Nas suas últimas instruções, Moisés exorta os líderes em Israel, sacerdotes e anciãos, no sentido de que, tempos em tempos, ajuntasse todo o povo, homens, mulheres e crianças, para ouvir e aprender a palavra de Deus. O escritor aos Hebreus disse que não podemos deixar de congregar, não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vede que se vai aproximando aquele dia. Portanto, o crente que deliberadamente deixa de congregar está em desacordo com uma determinação divina. Nós vimos na revista anterior sobre as ordenanças bíblicas, né? E nós tivemos um capítulo falando sobre a ordenança de se congregar, de ter comunhão. Muitas pessoas vêm num fogo de palha muito grande, aceitam a Cristo, pegam a sua carteirinha ali de membro, começam a congregar, mas logo estão fora no primeiro vento, elas saem da igreja. E a gente precisa
como eu posso dizer, a gente precisa estar muito atento de por que essas pessoas estão saindo da igreja. Será que elas estão esfriando na fé? Será que elas tiveram um problema com outra pessoa? Será que outra coisa está acontecendo? Por isso é interessante que as lideranças da igreja, elas tenham o contato dos membros. Passa contato, fulano, estou sentindo sua falta, o que aconteceu? Não te vejo mais nos cultos. Talvez, muitos acham que isso é uma forma de você escravizar aquela pessoa dentro da igreja, mas quando você dá a alguém que sabe, alguém que pode ter uma atribuição, determinado cargo ou uma atividade dentro da igreja, ou se responsabilizar por algo, é muito mais difícil daquela pessoa se desviar, apostatar, sair da igreja. Eu falo por mim, eu dou aula na escola bíblica dominical. Eu tô aqui no YouTube porque me deram essa atribuição. E por gostar tanto disso, hoje eu gravo, inclusive, para a internet, para que eu possa aprender, para que outras pessoas possam ser ajudadas, como eu fui por outros, né? Então é uma cascata. O fato de você estar envolvido em algo, fazendo algo, responsável por algo, ele dificulta a sua saída da igreja. Porque a pessoa que não está envolvida em nada, ela pensa da seguinte forma: não vão sentir a minha falta. Um dos motivos, né? E ela acaba apostatando, alguns trocando de igreja, enfim. Mas o que é dito aqui é que, não de certa forma, afirmativo, né? É uma desobediência não estar com os irmãos na igreja. Acabar se afastando, como muitos, né? 2.2. Debilidade espiritual. A saúde espiritual do crente pode ser facilmente aferida pelo apreço que ele tem pela casa de Deus. Normalmente, quando um crente esfria na fé, a primeira coisa que ele deixa de fazer é congregar. Negligenciar as reuniões da igreja local é o primeiro passo visível da apostasia, pois quem deixa de congregar facilmente cai da fé. Nos dias atuais, muitos crentes, por qualquer motivo, têm deixado de congregar e não têm tido mais a alegria de estar no templo para cultuar ao Senhor e ser edificado pela comunhão com os seus irmãos em Cristo. O culto no templo é bíblico e relevante. Meus amigos, aqui na Assembleia de Deus em Araruama, nós temos culto. Terça, de ensino da palavra. Quinta, normalmente uma campanha ou um culto de departamento. Domingo, nossa EBD pela manhã e à tardezinha, à noite, né? 18h30, nós temos o nosso culto dominical. É lógico que em algum outro momento vai ter uma reunião de liderança, vai ter uma saída, por exemplo, mas a nossa igreja tem bastante atividade. Eu conheço igrejas, como por exemplo a DEVEC, que tem muito mais atividade. Tem culto na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Eu não estou dizendo que você tenha que participar de todos, até porque você tem família, você precisa cuidar da sua família, você tem emprego, você precisa ter o seu lazer, mas você precisa estar com os irmãos. Então, é necessário, eu já li em alguns livros, uma coisa chamada tempo de qualidade. Às vezes o nosso tempo de qualidade com Cristo é junto com os irmãos. Às vezes a gente está tão quebrado espiritualmente de não conseguir orar direito, e o momento que a gente tem para orar é dentro da igreja. O meu pastor, há determinado tempo atrás, toda reunião, ele orava o Pai Nosso e lia o Salmo 91. Por quê? Porque muitos não têm o hábito de ler em casa, não têm o hábito de abrir a Bíblia. E é como se a gente tivesse um personal trainer. Olha, vamos fazer, vamos acontecer, vamos fazer isso, vamos para a gente se fortalecer. Às vezes a gente vai para a academia sem vontade nenhuma de fazer as coisas. E ainda mais se a gente for solto. Mas quando a gente tem alguém supervisionando e conduzindo as atividades, aquilo tende a ficar um pouco mais fácil, né? Ou um pouco melhor de ser conduzido. 2.3, morte espiritual, diz o seguinte: hoje em dia muitas igrejas locais transmitem seus cultos pela internet. Esta inovação tem trazido benefícios àqueles que eventualmente se veem impossibilitados de estar participando dos cultos presencialmente. Mas muitos crentes, mesmo tendo condição de estar presente nos cultos, preferem assisti-lo em casa. Estar no culto, em vez de assisti-los em casa, faz toda a diferença, pois o clima de comunhão, alegria e unção que sentimos numa reunião de culto mostra que a fé cristã
A fé cristã não é para ser vivida isoladamente. Por isso, é necessário estarmos juntos. A seguinte ilustração nos ajuda a entender o quanto é perigoso deixar de congregar. Se tiramos uma brasa do fogo, o que acontece com ela? Certamente, ela permanecerá acesa por um pouco, mas com o passar do tempo, ela vai se esfriar e apagar. Assim se dá também com o crente que deixa de congregar, vai esfriando na fé até apagar. Aqui a gente tem vários assuntos para serem tratados, né? O primeiro, eu não sei se vocês se recordam, na época do Covid, a gente não podia frequentar a igreja, então a gente fazia transmitido, né? Quase tudo era possível fazer, a ceia, alguns pegavam na igreja, enfim, mas a gente não deixou de ter uma pregação, a gente não deixou de ter culto, a gente não deixou de ofertar, a gente não deixou de ter louvor, cada um na sua casa através da internet, mas não deixamos de ter. Com o fim do Covid, muitos não retornaram para o padrão físico, para o culto físico, se acostumaram com o fato de poder congregar, vamos colocar assim, assistir um culto online, no conforto de casa. É bom? É, porque se a gente pensar que na época que a Bíblia foi escrita não tinha esse tipo de conforto, é ótimo. O que isso é ruim? É ruim porque é uma forma de se desviar. Muito embora você esteja assistindo a pregação, ouvindo uma palavra, ouvindo um louvor, você não tem contato com seu irmão. E a gente foi feito para viver em comunidade. Nós fomos feitos para ter comunhão próxima, tato, né? Encostar um no outro, abraçar o outro, falar com o outro. Então isso dificulta bastante. Exemplo disso também. Nós temos pregadores, cantores, itinerantes, né? Não tem problema nenhum você ser convidado para pregar numa igreja, para você dar uma saudação numa outra igreja, você cantar um louvor em outra igreja, não tem problema. Só que você precisa ser edificado ali na sua matriz, no lugar onde você foi levantado, né? Porque vai chegar um tempo que você só vai entregar, e quando você vai receber? Você não recebe. Então, muitas dessas pessoas, elas não ceiam, elas não são doutrinadas pelo pastor, elas vivem viajando, né? E aí elas profissionalizam aquele talento, aquele dom que o Senhor lhes conferiu. Isso também é uma forma de desviar, tá? Porque vai existir um momento que ela vai só entregar e acabou, ela vai ficar vazia. E aí, quando ela vai se dar conta disso? O fato da gente não estar junto fisicamente também é uma brecha que a gente dá para que o inimigo possa se instalar, né? Fazer uma investida contra mim e a sua vida. Então é importante que a gente esteja junto, sim. Muitas coisas acontecem no ambiente da igreja, no convívio de igreja. Terceiro ponto, os benefícios de congregar. São muitos os benefícios que o crente desfruta ao congregar. Vejamos alguns. Adoração comunitária. Quando nos encontramos com o Evangelho e o recebemos, é sempre através do contato com outras pessoas, criando um elo para que possamos, por nossa vez, compartilhá-lo. Portanto, nossa fé se desenvolve dentro de um contexto comunitário, tornando a experiência da fé puramente individual. Embora a adoração possa ocorrer de maneira individual, a necessidade de nos agruparmos para adorar a Deus em comunidade permanece fundamental. Isto é ecoado pelo salmista no Salmo 122, que expressa grande alegria ao ser convocado para a casa do Senhor, dizendo: fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O uso do plural aqui sublinha que sua intenção era adorar acompanhado, destacando a natureza coletiva da adoração. Eu não sei vocês, eu sou aqui do Rio, mas quem já assistiu jogo de futebol, alguma partida, pela TV, e quem já assistiu no Maracanã, vai entender o que eu estou falando. Assistir um jogo num estádio com pessoas que torcem pelo mesmo time que você é uma atmosfera completamente diferente. E olha que eu estou falando de uma coisa que é secular. Imagina uma coisa que é
espiritual. É a mesma coisa. O culto online é totalmente diferente do culto presencial. Você louvar a Deus em companhia dos seus irmãos, poder olhar para o lado, saber que é uma pessoa que você conhece, você sorrir, apertar a mão do irmão, falar a paz do Senhor, fazer uma oração por ele, é outra atmosfera. É por isso que a gente se alegra. Porque não só para cultuar o Senhor, também vamos para ter contato com os nossos irmãos. E muitas pessoas só têm o domingo para ir. Às vezes é o momento que elas têm para encontrar com outros irmãos, para conversar com outros irmãos. Seja durante o culto, seja no pós-culto, numa cantina ou fora da igreja em algum outro lugar. Então, é muito bom, não sei se você já experimentou isso, mas é muito bom estar na igreja, né? A gente tem vários motivos para estar na igreja. A pessoa que entende que ela tem que estar na igreja só por uma questão de protocolo, ela é uma pessoa religiosa. Ou ela ainda não percebeu, ou ela ainda não teve aquela metanoia, aquela mudança de pensamento, mas certamente ela ainda não entendeu que o coletivo de cristãos, ele dá uma grande diferença. E quando você fica muito tempo afastado, não sei vocês, eu sou assim, a gente sente muita falta, a gente sente saudade. 3.2, edificação mútua. A edificação mútua dos membros da igreja ocorre por meio da comunhão, no ensino bíblico, da adoração, do exercício dos dons espirituais e ministeriais, e isso acontece quando estamos juntos. O apóstolo Paulo, quando quis mostrar a relevância da igreja na sua dimensão coletiva, usou a metáfora do corpo para dizer que no espaço físico, que a igreja local, como o corpo de Cristo, se revela os relacionamentos e a comunhão entre os membros se consolidam. Isoladamente, não somos igreja. Tanto é verdade assim que a palavra eclésia, de onde se deriva igreja, sempre que aparece no Novo Testamento, é empregado para se referir a uma assembleia de pessoas. E na maioria das vezes, as reuniões destas para adorar e servir ao Senhor. Esse papo de que eu sou igreja realmente, você é o templo do Espírito Santo, mas você sozinho na igreja. Não existe um braço sozinho dizendo que é corpo, né? E os membros, para funcionarem, eles têm que estar ligados a um corpo, ao corpo de Cristo, onde o cabeça desse corpo é o próprio Cristo. Então nós só podemos ter vida, nós só podemos ter função se a gente estiver conectado, ligado nesse corpo, tá? Muitos dizem que dá para ser igreja sozinho, que isso acabou, que alguns brincam dizendo que é a igreja Cristo em casa, mas isso não existe, né? A gente sabe que muitos não podem ir até uma igreja por uma questão de saúde, muitos acamados, muitos senhores e senhoras já de bastante idade, mas se você pode, você deve, por que não congregar, tá? E aí, eclésia, como diz aqui, a derivação da palavra igreja, vai tratar de uma reunião de membros. E aí, se você tem um talento ou um dom, você edifica outras pessoas. E essas outras pessoas, dentro do processo do culto, elas vão edificar você também de outra forma. Um acaba contribuindo para a edificação do outro. Para terminar, 3.3, saúde espiritual, diz o seguinte: congregar faz bem para a saúde espiritual do crente, e a saúde espiritual tem reflexos na vida da pessoa como um todo. Entretanto, é importante frisar que não basta congregarmos, devemos fazê-lo de maneira certa. É muito importante estarmos atentos ao como estamos procedendo nas nossas reuniões de culto, a fim de não incorrermos no erro dos crentes da igreja de Corinto, que, segundo Paulo, quando se reuniam, conforme os bons crentes devem fazê-lo, essas reuniões os pioravam, ao invés de melhorar suas vidas. As expressões do culto e adoração perdem o valor quando não retratam uma vida de pureza e retidão diante de Deus e de comunhão com os irmãos. Portanto, devemos entender que o Senhor deseja que nos reunamos em sua gloriosa presença, a fim de que a nossa comunhão, fé, ânimo e unidade se fortaleçam cada vez mais. Meus irmãos, a igreja de Corinto era uma igreja tão doida, boa, mas
tinha seus problemas, como citado aqui, né? Que alguns irmãos se reuniam para ficar piores. Muitos irmãos ficavam embriagados com o vinho da ceia, só para vocês terem uma noção. A igreja de Corinto era diferenciada, mas tinha problemas como toda e qualquer igreja. As nossas reuniões, elas não podem servir para nos piorar. Muito pelo contrário, elas devem servir para nos melhorar, para que tenhamos fé, ânimo, como é dito aqui, fé, ânimo e unidade para que a gente consiga caminhar na mesma direção. Deliberando poderes, entregando lideranças, convocando pessoas para colocar a mão no arado, só assim o Senhor encaminhará novas e outras pessoas para a igreja, para que a gente como corpo possa acolher, né? Como é dito aqui no início do texto, cadê? Aqui no final de Atos 2, dizendo o seguinte: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. A igreja ela não salva ninguém, mas a igreja é o local aonde os salvos se reúnem, tá bom? Meus amigos, terminamos mais uma aula. Semana que vem estarei de volta neste mesmo canal, neste mesmo horário. Espero que você tenha aprendido bastante. Mais uma vez, quero pedir para que você humildemente deixe o like nesse vídeo, porque isso ajuda a distribuir para outras pessoas. Se ainda não está inscrito, considere se inscrever. Ative os sininhos, muito importante. Um seguidor do canal entrou em contato comigo na semana passada e falou assim: olha, me dá o link do seu canal porque o YouTube não tá me avisando que tá saindo vídeo novo. Então ative o sininho para não perder nenhuma atualização, tá bom? Vou ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau.